também no campo acadêmico, estudando as teorias, e também como formação, né, dos meus estudos, com mestrado em criminologia e pelo meu interesse sobre o comportamento humano, com foco, por exemplo, no comportamento criminoso. Eu considero que nas minhas análises eu consigo identificar de fato que existe algumas possíveis teses com relação àquilo que se tem em observação em determinado momento. Então, hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, fala-se muito num roubo praticado por, é, por quem está pilotando motos, né? Geralmente são duas pessoas. E aí quem está acompanhando de fato essas ocorrências consegue identificar que algumas características são muito semelhantes no que diz respeito à prática desses crimes. Um pilotando e o segundo, que está na garupa, armado, pratica a, a, a subtração, né, da coisa, do bem, e geralmente celulares. E aí não só com relação à apropriação, né, criminosa do celular, mas também com relação às transferências. Então, exigindo inclusive que seja desbloqueada a tela do computador e ainda, né, quando não, pede para que seja aberto o aplicativo do banco para que seja feita a transferência. Então, isso está acontecendo de uma forma talvez mais significativa e está chamando a atenção. O que nós percebemos é que existem percepções sobre a criminalidade de forma diferente, né? Então, tem, claro, né, aqueles que estão em campo, né, que são os policiais, são as pessoas preparadas para atuarem, no caso da prevenção e da repressão. Mas essa é uma percepção. Então, tem que também considerar as outras percepções, as outras análises sobre a questão da criminalidade. Porque cada um tem uma experiência sobre a sua atuação. Então, no caso da polícia militar e polícia civil, no que diz respeito aos crimes praticados no Estado, nas ruas, por isso que eu estou excluindo a Polícia Federal, eles têm contribuições importantes a dar no que diz respeito ao enfrentamento da criminalidade. E eu estou chamando a atenção sobre esse tipo de crime, né? O crime de roubo, geralmente com relação a veículo e a celulares, praticado por quem está pilotando motocicletas, porque percebe-se um aumento significativo desse tipo de crime. E no que diz respeito aos estudiosos, aqueles que estão dedicando seu tempo à análise, que é uma análise sobre sobre as características da sociedade, né? Então, há a percepção de quem tem atuação de repressão e prevenção, e também tem as análises feitas por aqueles que são os estudiosos. Então, são pesquisas feitas, são práticas interligadas, né? E o mais importante a ser considerado é que a união dos esforços de quem está dedicando o seu tempo para entender essa criminalidade precisa acontecer o mais rápido possível. Então, quando você faz uma leitura de um texto, né, sobre a questão da criminalidade, é possível que você entenda que existem estratégias da segurança pública, mas existem teorias que são estudos sociais e também da criminalidade, que, se aliado aos responsáveis pela segurança pública, a tendência é que tenhamos um melhor plano de segurança pública. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque não adianta nós estarmos emocionalmente envolvidos, principalmente quando somos vítimas de um crime de roubo, e ficarmos exigindo medidas de repressão sem que se tenha um conhecimento mais específico sobre a própria teoria social e as estratégias que os estudos criminológicos oferecem, que foram desenvolvidos em outras cidades, em outros países, né?
Então, é um somatório de conhecimento. E, nesse sentido, o que nós deveríamos admitir é que não se pode pensar no enfrentamento com resultados imediatos, mas é preciso, de fato, pensar estratégias de curto, médio e longo prazo. E isso envolve não só a polícia como, digamos assim, um protagonista importante, mas também uma certa arquitetura, né, da cidade, também políticas de inclusão social, principalmente para adolescentes e jovens. Por quê? Porque nós precisamos pensar em uma cidade, em uma sociedade que se desenvolva para todos, né? Então, nesse sentido, quando nós olhamos, por exemplo, alguns dados do ISP, por exemplo, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nós vamos verificar que o último resultado, que é o de abril, por exemplo, apresenta queda da criminalidade de roubo de carga, de homicídio, e apresenta aumento em outros aspectos, como, por exemplo, prisão em flagrante, apreensão de fuzis e de drogas. Mas o que se tem enquanto sensação é que só piora, não há nada de bom. Então, por exemplo, o Estado, com o ISP, o Instituto de Segurança Pública, apresentam dados positivos. Mas como é que a sociedade percebe isso? Como é que aqueles que estudam a questão da criminalidade e estudam também as condições sociais estão avaliando a questão da criminalidade no Rio de Janeiro? Então é preciso considerar o que, principalmente? Somar esforços. Então, conhecimentos. É preciso que tenhamos grupos interdisciplinares pensando estratégias cada vez mais efetivas e que não sejam só planos que atendam a uma expectativa da imprensa ou porque um fato aconteceu muito grave, como acontece em todos os dias.